E aí, turma? Tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas situações que envolvem expressões algébricas. Lembrando que essa parte é muito importante para a construção da álgebra, que é aquela parte que a gente utiliza funções, fórmulas, onde aparecem letras, x e y. Então, prestem bastante atenção. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Então, vem comigo! O nosso primeiro exercício, turma, ele traz uma situação com vários números para somente depois a gente começar a trabalhar com as letras. Então é muito importante que toda vez que você estiver trabalhando com letras, você comece a pensar na questão como se tivesse um determinado valor numérico específico. Olha essa situação. Quantas rodas há em? Letra A, 2 carros. Em 2 carros há 4 rodas em um, 4 rodas em outro, há um total de 8 rodas. Isso mesmo. Mas o interessante é a gente tentar escrever isso com uma operação matemática padrão para qualquer tipo de situação. Como são 2 carros, basta a gente fazer então 2 vezes 4, já que são 4 rodas. Então eu estou fazendo a operação de multiplicação que dá igual a 8. Na letra B, se forem 3 carros, quantas rodas? Então será 3 vezes 4, que dá quanto? 12. Na letra C, e se for 8, do mesmo jeito, será 8 vezes 4. E aí sim a gente chega numa situação que é onde a gente quer chegar. A situação problema nossa é falar quantas rodas existem em X carros, ou seja, um valor desconhecido. Eu não sei o número de carros. Então a gente vai criar uma espécie de fórmula, que é chamada de expressão algébrica, porque apresenta letras. Como em todos os casos eu peguei e multipliquei o número de carros por 4, que é a quantidade de rodas que um carro tem, basta eu fazer isso com a letra D também. Então eu vou estar fazendo o quê? X vezes 4, que é 4 vezes x. 4 vezes x matematicamente é o mesmo que 4x. Compreendido? Outra situação problema. Olha aqui. O número inicial de carros estacionados é y. O que significa esse y, professor Edson Júnior? Esse y, turma, significa que é um valor que eu não conheço. É uma quantidade y, é algum número. A pergunta é, quantos serão depois de colocar outro carro? Ou seja, quantos carros neste estacionamento terá depois que você adicionar mais um carro? Alguns alunos colocam y mais y. Não é assim, porque a situação, na verdade, é y, que é o número de total de carros que eu já tinha, mais um carro. Como eu não posso somar y com 1, a resposta fica essa, y mais 1. Correto? Vamos então para um terceiro problema, um pouco mais bem elaborado que as questões número 1 e 2. Um restaurante tem X mesas, ou seja, eu não sei quantas mesas. Essas mesas têm 4 pernas. E existem outra quantidade de mesas que ele chamou de Y, que a gente não sabe, que possuem 3 pernas. Ou seja, a gente tem algumas mesas que possuem 4 pernas, outras mesas que possuem 3 pernas. É para a gente escrever uma expressão algébrica, ou seja, uma formulazinha que represente na letra A o número de mesas. Para a gente saber o número de mesas, basta saber quantas têm 4 pernas e quantas têm 3 pernas. Quantas mesas possuem 4 pernas, galera? Isso mesmo, x. E quantas possuem 3 pernas? Isso mesmo, y. Então a resposta da letra A, nossa, será você somar x com y. É claro que não tem como a gente somar x mais y, então a gente deixa escrito na forma de um cálculo, na forma de uma expressão, que no caso é adição. Já a letra B pede o número de pés das mesas, então prestem atenção. Na letra A pediu o número de mesas, na letra B pediu a quantidade de pés. Alguns alunos podem se confundir e somar 4 com 3 e falar que tem 7. Cuidado, hein? Não existem apenas uma mesa com 4 pernas e uma mesa com 3 pernas. Existem quantas mesas com 4 pernas? 4. Assim como a gente fez com o cálculo do número de rodas do carro, a gente tem que, para saber o número de pernas, então aqui, como se fosse no número de rodas lá, basta eu multiplicar 4 por x, e para saber o número de pés das mesas y, você multiplicar 3 por y, ficando da seguinte maneira.
4 vezes x, que é a quantidade de pernas de mesa que tem 4 cadeiras, e 3 vezes y, que é a quantidade de pernas de mesas que tem 3 pernas. Então, eu posso escrever a seguinte expressão. 4 vezes x é 4x e 3 vezes y, 3y. Nada de colocar, hein, galera, que isso dá o equivalente a 7xy. Na adição, eu não posso somar se os termos não têm a mesma letra. Então, a expressão fica 4x mais 3y, correto? Continuando o raciocínio das questões anteriores, a gente tem um próximo problema. Olha a próxima situação como que é. E é bem bacana. Se a gente prestar atenção, é muito simples, porque não envolve nem operação de tabuada, nem uma operação de multiplicar um número por outro. Você não precisa basicamente saber nenhuma operação básica, tá certo? Olha lá. A variável C, ou seja, a letra C, representa o preço de uma camiseta, que está até colocado aqui na ilustração. E B representa o preço do boné. Ficou até legal porque C é o início da palavra camiseta e B é o início da palavra boné. O preço pago por Mauro é representado pela expressão 5C mais 2B. O que Mauro comprou? Olha, galera, se cada camiseta custa C e aqui está escrito 5C, significa que ele comprou quantas camisetas? 5, isso mesmo. E quantos bonés? 2, isso mesmo. Então, Mauro comprou o quê? 5 camisetas e 2 bonés. Essa é a resposta da letra A. Já a letra B fala o seguinte. Quanto Mauro gastou se sabe que cada camiseta custa R$18 e cada boné custa 7? Então a gente vai utilizar essa formulazinha que já foi até dada pelo enunciado. Se não tivesse sido dada, Edson Júnior, o que eu faço? Você faz como a gente fez nas questões 3, 2 e 1, que é montar a expressão primeiro, tá ok? Se cada camiseta custa 18, significa que o valor desse C é 18. Se cada boné custa 7, significa que o valor de B é 7. Se a gente pegar essa expressão e substituir C por 18, que é o seu valor, e B por 7, nós teremos a seguinte expressão numérica. 5 vezes 18, que corresponde a 5 camisetas, somado com 2 vezes 7, que é o preço de cada boné. 5 vezes 18 dá o equivalente a 90 e 2 vezes 7 dá o equivalente a 14. Significa que o total que Mauro gastou foi R$104. Correto? Legal de fazer essa questão, né, galera? Na última questão da aula de hoje, a gente vai fechar com chave de ouro com uma questão também que envolve uma situação-problema. E, claro, expressões algébricas, que são nossas letras. Vamos lá? Olha aqui. Uma indústria produz apenas 2 tipos de camisetas. O primeiro tipo de camiseta custa R$45 por unidade. O segundo tipo custa R$67 por unidade. Se a gente chamar de X a quantidade vendida do primeiro tipo e Y a quantidade vendida do segundo tipo, qual será a expressão algébrica de venda desses dois produtos? Então, galera, eu não quero saber a quantidade total de camisetas que eu vendi. Se fosse o total, seria simplesmente X mais Y. Como eu quero saber o total de venda, ou seja, o valor que eu vou arrecadar no final, vai ser, como cada uma dessas, X, é vendida por R$45, vai ficar 45x. Para saber a quantidade que ele arrecada com a venda dessas Y camisetas aqui, eu vou colocar 67 vezes Y. Daí a gente vai ter a seguinte expressão algébrica. Olha lá, 45x mais 67y. A segunda parte da nossa questão, a segunda pergunta, fala: qual será o valor se forem vendidas 200 e 300 unidades respectivamente? Como está falando respectivamente, significa que 200 é a quantidade de camisetas do primeiro tipo que foram vendidas, que é o X, e 300 é a quantidade de camisetas do modelo Y que foram vendidas. Então, nosso cálculo vai ficar assim: 45 vezes 200 camisetas, mais 67 vezes 300, que vai dar o equivalente, então, a R$9.100.
Pessoal, espero que eu tenha contribuído com vocês na resolução aí de algumas expressões algébricas, que, como eu disse no início desse vídeo, são de fundamental importância para o estudo de álgebra, de funções, de fórmulas, tá certo? Espero ter contribuído. Dá um joinha no canal, segue a gente e continue aqui aprendendo matemática comigo. Grande abraço e até a próxima!